Então, usando a régua e transferidor, alguns transferidores já têm uma reguinha, como o que eu vou utilizar aqui agora. Construa os ângulos de medidas 110 graus, 70 graus e 90 graus na coluna correspondente à sua classificação. Então, no caso do ângulo agudo, vai ser qual ângulo aí dos três? 110, 70 ou 90? Tem que saber, viu? Faz parte da atividade pontuada. Qual dos três? Não, o de 70 graus. Isso. Então vamos lá. Então vou fazer o seguinte. Vou mostrar de novo passo a passo e depois esgotou-se. Agora quem quiser ver como é que vai ser, vai ter que assistir as videoaulas para poder fazer a atividade pontuada. Então eu faço minha primeira semi-reta, nesta semi-reta eu vou alinhar o meu transferidor, lembrando que eu coloco o vértice da primeira semi-reta, o ponto de origem, no centro do transferidor e vou procurar o ângulo agudo que mede 70 graus, ó. Ele está bem aqui, 70 graus, ó. Olha só. Marco um tracinho com o próprio lápis e depois eu faço, ó, puxo com uma régua. Então, logo em seguida, eu tenho um ângulo agudo de 70 graus. Então, está aqui, ó, é um ângulo agudo de 70 graus. O ângulo reto, qual deles é o ângulo reto? 90 graus. É o ângulo que tem o formato de L. A mesma coisa, ó. Fiz a minha semi-reta, alinhei. Eu vou aqui em cima, ó, procurar um ângulo de 90 graus. Marco aqui um tracinho, porque depois aí eu tiro a régua, ok? Ou o transferidor, e vou fazer justamente isso. O ângulo de 90 graus, você não precisa colocar escrito 90 graus. Você faz o quê? Ó, o símbolo. O símbolo que todo mundo tem que reconhecer. Esse é o símbolo de um ângulo de 90 graus, símbolo de perpendicularidade. Não tem problema não. Isso não é problema, ficar para o lado inverso. Ok? Isso depende da forma que você está usando o transferidor. Por isso que ele pode ser usado tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Tá certo, Yasmin? Pronto. Então vamos lá. Continuando. O obtuso é o ângulo de 110 graus. Eu coloco desse formato aqui é porque é a posição do meu transferidor. Então vamos lá. Eu vou colocar de novo o centro do transferidor sobre o lado. E aí, olha só, 110 graus. Se você reparar, está aqui, ó. 110 graus, tá vendo? Bem marcadinho aqui. 110 graus. E aí eu tiro o meu transferidor. Tá aí meu ângulo de 110 graus. Esse é um ângulo de 110 graus. Pronto. Então, nessa questão, acabou aí. Questão 12 fizemos. Não foi? Para descobrir quais são os ângulos retos. Questão 13. Questão 13 agora. Classifique os ângulos do quadrilátero a seguir. Então, a gente vai identificar os ângulos. Por exemplo, como é que identifica o ângulo? Identificação do ângulo. Por exemplo, o ângulo BAD. É esse ângulo aqui, ó. BAD, ó. Esse ângulo, ele é o quê? Isso. Então, BAD é reto. O ângulo CBA. Esse ângulo é o quê? Reto também. Agora o ângulo ADC.
botar aqui. Esse ângulo ADC é o quê? Isso, obtuso, muito bem. Então, o ângulo ADC, ele é obtuso. Ele aqui, ó, a abertura dele é maior do que 90. E por fim, esse ângulo de cá, que é o ângulo BCD. Ele é o quê? Muito bem, agudo. Correto. Questão de número 14. O movimento de rotação da Terra é um giro que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo. Esse movimento se faz no sentido anti-horário, de oeste para leste, e tem duração aproximada de 24 horas. Okay? Você sabe que não tem 24 horas, tem 23 horas, 56 minutos e 9 segundos. Então a gente precisamos arredondar, porque senão ia ficar tudo complicado para a gente. Ou seja, realiza um giro de 360 graus a cada 24 horas. E aí vem a pergunta: quantas horas são necessárias para a Terra fazer um giro de um ângulo reto? Pronto, 4 horas. Então vamos lá. Então o ângulo reto mede 90 graus, não é isso? Então eu vou pegar 360 graus e dividir, que é o giro completo, e dividir por 90. É assim que eu vou encontrar. O resultado vai ser igual a 4. Pronto. Então, nesse caso daqui, olha só. 4 horas, aqui vai ser nesse caso daqui, esse 4 aqui, 360 dividido por 90, não corresponde a 4 horas. Corresponde ao que, nesse momento? Corresponde ao ângulo de 1 hora. Então, nesse caso daqui, se um dia tem 24 horas, eu vou pegar 24 e dividir por 4. É isso que eu tenho que fazer agora. Então, 360 graus dividido por 90, eu vou encontrar o ângulo correspondente a 1 hora. Então, nesse caso daqui, 1 hora tem um ângulo de 4 graus. Então, vou dividir 24 horas, que é um dia, ou seja, um giro completo da Terra ao redor dele mesmo, dividido por 4. Aí sim eu vou encontrar 6. Pronto. Então, para fazer um giro do caso de 90 graus, eu vou ter 6 horas. Então, a resposta é essa daqui. Então, 6 horas para um giro de 90 graus. No PDA eu não sei que horas. Assim que termina a aula, eu já faço a edição e posto. Foi. Eu também vi. Mas a página é porque as páginas anteriores nós já tínhamos corrigido. Entendeu? Nós já tínhamos corrigido. Todas essas páginas anteriores. Vá lá. Vamos continuando. Questão de número 15. Na figura abaixo, AOC é um ângulo reto. Então quer dizer que esse ângulo mede 90 graus, não é isso? Então esse ângulo mede 90 graus. BOC mede 40 graus. Então, esse ângulo aqui mede 42 graus. Então, BOC mede 42 graus. O que é que vai acontecer? Ele está perguntando, determine a medida de AOB. Então, ele quer saber esse ângulo daqui, ó. Quanto é que mede AOB? Vocês repararam que esse AOB aí é o quanto falta para completar um ângulo de 90 graus? Então, se o ângulo todo mede 90 graus, eu vou fazer o quê? 90 menos 42, e aí eu vou encontrar a medida do ângulo AOB. Oi? Olha aí direito, você tem 90, tira 40. Não,
Olha essa conta direitinho. 48. Pronto, tá aí. Então a medida do ângulo AOB, 48 graus. Então, é só observar. Você já tem um ângulo reto. Você tem um dos ângulos dele interno que mede 42 graus. O outro é o quanto falta. Quanto falta da ideia de subtração, não é isso? É o completar. Vamos lá. Vamos ver aqui o que, que falta mais. Questão 16 fizemos. Questão 17 também. Questão 18 eu fiquei de mostrar para você o ângulo de 126 graus. Ó, aí eu marcaria aqui. Tá aí. Então essa seria a parte aqui, ó, que deveria ficar colorida no final. Ó, que corresponde, tá vendo? Ao resultado final. É, não tem problema não, porque depende de como cada um colocou o transferidor no espaço. Então 126 graus. Ontem eu fiquei devendo para vocês porque eu não coloquei o compasso, o transferidor aqui, pronto. Então tá aí. Questão 16. Ó, você vai fazer o seguinte, Thiago, você vai pegar na videoaula de terça-feira para a gente não precisar voltar, ok? Deixa para voltar no final porque a gente tem muita coisa para fazer hoje. Mas é bem rapidinho essa questão. Oi. Depois dessa aula, eu acho pouco provável, ok? Você só vai usar agora para poder fazer a atividade que eu vou enviar, que é a atividade pontuada que você vai usar compasso transferidor. Pronto. Pronto. Não tem problema por enquanto não. Vamos lá então. Olha só. Vamos à questão agora 102. Identifique o vértice e os lados de cada ângulo a seguir. Bora lá. Quem são os lados da figura 1 aí? Vou botar aqui letra A. Pronto, então lados OA e OB. Cuidado. OA e ó, notação correta. Eu eu estou sempre mostrando para vocês a notação correta porque vocês vão fazer atividade pontuada com esse assunto. Porque se vocês esquecerem e colocarem simplesmente assim, ó, lado OA, colocar assim, tá errado. Eu vou considerar a questão errada. Se colocar assim, também tá errado. O lado é semi-reta. Então, fique bem claro isso. Vamos lá, continuando. E ele está dizendo aqui, identifique o vértice e os lados. Então, o vértice, quem é o vértice? Pronto. Então, o vértice é O. Ele não pediu a indicação não, não foi isso? Não, acabou. Então, letra B. Letra B, quem são os lados? Isso. Então, eu tenho inverso aqui. AO, ele vai nesse sentido. E AB. E o vértice? Pronto, o vértice é A. Letra C. Quem são os lados? Pronto, então MS e MR. E o vértice? Pronto, o vértice é M. Letra D. Quem são os lados? Isso. AB e AM. E o vértice? O vértice é A. Pronto. Vamos continuando.
Questão de número 2. Em cada caso, componha os ponteiros no relógio a fim de indicar, ok? 4 horas. 4 horas, o de todo mundo tem que estar no mesmo formato. O ponteiro menor apontando para o 4 e o maior para o 12, não é isso? Pronto, então esse vai ficar aqui o ângulo. Eu estou finalizando aqui. Eu não pedi isso aqui mesmo, não. Então, 4 horas. E aí, como é que seria uma abertura em que o ângulo entre os ponteiros seja menor do que o ângulo marcado pelas 4 horas? Por exemplo, que hora? 1 hora. Poderia ser qual horário também? 2 horas, não é isso? 3 horas, 2 horas. Pronto. Poderia ser 12 horas e 5 minutos e 10 minutos. Então, qualquer abertura menor do que 4 horas. Então, vou fazer aqui, ó, uma abertura. 3 horas, por exemplo. Letra C. Um horário em que a abertura do ângulo entre os ponteiros seja maior que quando o relógio marca 4 horas. 6 horas, isso. 6h30, aí não tem. A abertura vai estar voltada todos os dois para baixo. Aí tem que ser maior do que 4 horas. 5 horas, não é isso? Pronto, 6 horas está aí. Ficaria assim. 5 horas. Questão 3. Poderia ser 9 horas? Seria menor. Seria um ângulo de 90 graus. 5, 6, 7. Poderia ser 8. Não, 8 seria igual. Isso, 8 seria o mesmo ângulo. 3. Determine a quantidade de ângulos que podem ser definidos na figura a seguir e represente cada um deles. Vamos lá. Quantos ângulos eu consigo aí? 3 somente? Eu não consigo 3, não. Vamos colocar cada um, porque aí a gente conta no final quantos são. Olha só. Primeiro ângulo. 6. Vamos ver então aqui, vamos ver um por um. AOB. Vamos representar cada um deles. AOC. AOD. Aí eu posso fazer também isso, eu posso colocar BOC. BOA é a mesma coisa que a AOB. BOC, peraí, calma, vamos fazer na ordem. BOD e COD, pronto. Aí você olha que já está repetindo. BOC, BOD, COD, AOC é a mesma coisa que COA, é o mesmo. Quantos ângulos conseguimos? 6. 6 ângulos. Tá aí. Essa é a resposta. Cada um deles foi identificado, representado. Não, não mandei atividade pontuada não, vocês vão ver o post. Vamos lá, questão de número 4. Essa é fácil, fácil. Vocês mesmos podem fazer. É só usar o transferidor que está aí no próprio livro. Ok? É só usar o transferidor que está aí no próprio livro. Pega uma régua e faz um ângulo de 20 graus em cima do transferidor que está aí no livro. Depois faz um ângulo de 80 graus, depois faz um ângulo de 130 graus. Vocês vão encontrar questões assim. Então, na atividade pontuada. Por isso que eu estou resolvendo elas com você. Pega a reguinha. Primeiro ângulo AOB, 20 graus. Já fez todos, o de 80 com régua, viu? Não vai fazer sem régua, não. O de 80 e o de 130, já fez todos os três?
Oi? Ah, se os outros estão ouvindo normal é por conta da sua internet. E você também está falando, está travando. Vamos lá? Primeiro ângulo, 20 graus. Eu uso o próprio transferidor que está aí desenhado no livro. E eu vou ver a abertura dele que vai estar aqui, ó. Tá vendo? Ó, 20 graus. Aí eu vou lá e faço meu ângulo de 20 graus. Resolvido. Ok? Mesma coisa no outro. Pego a régua. Vou fazer a primeira. Não, não precisa não. Precisa não. Olha lá. Ele quer que identifique os lados e o vértice, não é isso? Vamos identificar os lados. Lados OA e OB. Esses são os lados. E o vértice, que é O, não é isso? Pronto. Vamos no outro. Já fiz a primeira linha. Eu vou procurar aqui, ó, onde está o ângulo de 80 graus. Ele está cá em cima no alto, ó. Marco um tracinho lá em cima. Venho com a régua e vou sinalizar. Então eu tenho o meu ângulo de 80 graus. E aí eu tenho os lados. Quem são eles? OC, ó, isso, e OD. E o vértice? Isso, o vértice é O. E o último, fazer a mesma coisa, olha só. Eu vou procurar aqui, ó, o ângulo de 130 graus. Ele vai estar aqui, ó. Venho aqui e marco um tracinho. E aí eu vou sinalizar. Então aqui eu tenho 130 graus. E aí eu tenho os lados. Quem são os lados? Isso. OE e OF. E o vértice? Vamos lá. Eu vou mostrar na próxima questão, que é a questão 5, eu vou mostrar como faz a letra A, ok? Eu vou fazer o primeiro quadrilátero que está aí, o A, B, C, D. Vocês vão fazer as medidas do E, F, G e H. Então, com o transferidor aí em mãos, ok? Eu vou mostrar como é que faz. Então, por exemplo, ele diz assim, ó, com o uso do transferidor, identifique a medida de todos os ângulos das figuras a seguir. Então, olha lá. Eu vou pegar meu transferidor, eu vou alinhar e vou ver que ele está marcando aqui, ó, um ângulo de 40. Ele está um pouquinho acima do 5, tá vendo? Então, tem um ângulo de 46 graus. Já marquei o primeiro ângulo. Vamos por outro ângulo. Quanto está marcando aqui? Olha aí, quanto é que está marcando cá embaixo? 90 graus. Então, vou botar o símbolo aqui de 90 graus. Bora lá, vou ver o outro aqui. Olhando o giro aí, quanto é que ele está marcando aí? 90 graus também. Então, aqui também é um ângulo de 90 graus. Falta o ângulo D agora. Para cá, ó, no sentido crescente, 0. Quanto é que ele está marcando ali, mais ou menos? Dá uma olhadinha aí.
Olha a abertura dele. 0, 10, 20. Você vai contar no sentido anti-horário do sentido crescente a abertura dele, ó. Não, olha direito. Ele tá entre 130 e 140. Então, ele tem mais ou menos aqui, ó. Ele tá um pouquinho, um tracinho antes do 135. Ó, ele tá um tracinho antes do 135. 134. Olha direito. É porque não dá para ampliar mais aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui que tá no meio? O meio tá bem aqui, ele tá um tracinho antes do 135. Bom, qual é a ideia dessa questão? É porque depois vocês vão fazer sozinhos no outro, ok? Qual é a soma dos ângulos de cada uma das figuras? Vamos fazer a soma do primeiro aqui, da primeira figura. Eu vou ter 46 mais 134 mais 90 mais 90. Isso. Bora lá. Aqui, ó, 146 mais 134 dá 180. Mais 90 mais 90 dá 180. A soma de todos ficou o quê? Pronto. Eu quero que vocês façam agora com o transferidor de vocês. Eu quero que vocês meçam cada ângulo interno desses aí. O ângulo E e anote, o ângulo F, anote, o ângulo G, anote, o ângulo H e anote. Ok? Faz aí. Aguarda aí que o professor vai mostrar o transferidor na tela, aí você vai fazendo junto comigo. Certo? Mas você vai fazer atividade pontuada, tem que ter o transferidor para ter atividade pontuada, porque senão não vai conseguir. Um minutinho aí para medir. Sejam precisos. Quem está sem transferidor, ó, coloquei o primeiro. Anota aí quantos graus está vendo. Anotou? Vou mostrar o outro. Por enquanto eu não vou colocar não. Olha aí o transferidor aparecendo. Anota quantos graus você está vendo aí nessa questão. Dá uma olhadinha. Não se esqueça, ó. Você começa a contar no sentido a partir da linha de fé. 0, 10, 20, 30, 40, 50. E vai olhando aí. Ele está onde? Está bem claro aí. Vamos para o terceiro ângulo. O ângulo H. Olha quantos graus está medindo aí o ângulo H. Olha a abertura. 0, 10, 20, 30, 40. Ó. Tá onde aqui? Eu estou anotando aqui também. Depois eu só vou colocar os valores que eu consegui enxergar. E o último ângulo. Anota aí. Eu também estou anotando aqui. Vamos ver se todo mundo vai enxergar a mesma medida. Quantos graus estão vendo aí? Ó, no sentido agora anti-horário. 10, 20, na numeração de baixo. Até do lado de cá.
Vamos lá para ver se nós encontramos os mesmos valores. O ângulo é aqui, eu enxerguei 46 graus. O ângulo F, 55 graus. O ângulo G, 134 graus. E o ângulo H, 125 graus. Pronto. Vamos somar também, porque a letra B pediu. Então, letra B. Isso aqui é tudo da letra B. Primeira figura. Então, está aqui. Vamos fazer da segunda figura, fazer a mesma coisa. Somar 46 mais 55 mais 125 mais 134. Deu 360? Olha lá. Esse 46 com 134 é mais fácil, né? Dá 180 mais 180, fazendo mentalmente. Dá 360. Então, olha só, as duas perguntas. Qual é a soma dos ângulos de cada uma das figuras? Encontramos 360. O que você encontrou de comum nessas duas figuras? Eles são o quê? Essas duas figuras. Que figura plana são essas aí? Muito bem. São quadriláteros. Gente, significa que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, você pode fazer e desenhar ele como for, vai ser sempre igual a 360 graus. Toda a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero vai ser igual a 360 graus. Então, tá aí. Então, o que eles têm de comum? 360 graus. E a soma dos ângulos internos igual a 360. Vou botar aqui para vocês não esquecerem mais. E a soma... Oi, diga. Ah, não, cada lado não. Cada ângulo. O quadrado, eu vou dar um exemplo para você aqui, ó, que você acabou de me falar. O quadrado, ele tem uma particularidade. Ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Pronto. Some aí os 4 ângulos que medem 90 graus para ver quanto é que vai dar. Tá vendo? O retângulo também. O retângulo, justamente. A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero vai ser igual a 360 graus. Pois é, mas sempre dá. Vocês vão estudar muito no próximo ano. Pronto. Para não esquecer mais. E vamos finalizar aqui. Qual é a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio analógico quando marca 1 hora? Ah. Ângulo. E aí, como é que a gente vai fazer essa questão? Aí você tem que lembrar o seguinte, ó. Um giro completo não dá 360 graus? Pronto. Contando de 1 até 12, você tem 12 números, não é isso? Então vamos pegar o 360 graus e dividir por 12. E a gente vai ver cada 1 hora qual é o ângulo que vai ser formado. Então 360 dividido por 12 dá 30. Então 36 dividido por 12 dá 3. E o zero que eu não usei eu devolvo. Então a cada 1 hora, ou seja, a cada deslocamento de 1 hora do ponteiro maior são 30 graus. Então 1 hora tem 30 graus. 2 horas tem quantos graus? Isso. E aí, então 3 horas vão ter quantos graus? Vocês repararam que, ó, eu vou voltar só para aqui para vocês verem a figura, ó.
do relógio que eu fiz aqui anteriormente. Deixa eu voltar para cá. Só para vocês perceberem que quando você está marcando 3 horas, o relógio ele forma justamente o L, que é o ângulo de 90 graus. Deixa eu voltar aqui assim que é melhor. Olha aqui, ó. Observe isso. Quando o relógio marca 3 horas, olha só, ele forma justamente o L, que é o ângulo de 90 graus. Entendeu? Então vamos voltar lá à questão. Então, 1 hora, então letra A, vai marcar um ângulo de 30 graus. 2 horas vai marcar um ângulo de 60 graus. 3 horas vai marcar um ângulo de 90 graus. 9 horas. 9 horas? Faz aí 9 vezes 30. 9 vezes 30 dá quanto? 9 vezes 3? Não, 9 vezes 3? 270 graus. 9 vezes 3 é 27, gente. E letra E, 7 horas. Faz aí 9 vezes 7, ou 3 vezes 7. 210 graus. Pronto. Vamos lá. E a última questão de hoje desse livro, e aí vamos deixar ele à parte, vamos sair desse livro. Na figura abaixo, utilize somente os lados do ângulo indicado na figura. Então, ele só quer que a gente identifique os ângulos. Quem são os ângulos agudos que a gente vê aí? São os ângulos cuja medida é menor do que 90 graus. Olha a abertura aí dessa questão 7. Quem são os ângulos que são agudos? AOB é um ângulo agudo? É um ângulo agudo, não é isso? Olha a abertura. É só você comparar, ó. Quando você quiser comparar, faz um L com o dedo, faz igual a Léo Santana. Quando você quiser um agudo, você fecha o dedo. Essa abertura do ângulo AOB, ele tem uma abertura menor do que o L? Tem, não tem? Então ele é agudo. BOC, ele é agudo? Pronto, é agudo. Ele tem uma abertura menor do que um L. Olha a abertura. E o COD também é agudo. Então, tá aí. Tem mais algum agudo aí? Não, não tem. Vamos lá. Agora eu quero os ângulos que formam um L, que são os ângulos retos. Me diz aí, tem 2. Eu estou vendo 2 aqui. BOD e AOC. Muito bem. AOC e BOD. Muito bem. E agora você tem os ângulos obtusos. Só tem um aí. Quem é ele? AOD, muito bem. A abertura é maior do que 90 graus. Já iniciamos, falamos aqui tudo inicialmente. Vamos lá, medidas de comprimento. Não, ainda não, porque vocês estão sem o livro. Ok? Vocês vão prestar atenção. Aí depois vocês pegam o livro, quando for necessário, a atividade vai ser encaminhada, se assim for necessário. Já está com o livro 3 na mão? Então melhor para você. Pois é. Então vamos lá. Medida de comprimento. Então, como já vimos no sistema métrico decimal, a unidade fundamental para medir comprimento é o metro. Ok? E a gente usa a notação que é o m. Essa unidade de medida é essencial para medir, por exemplo, a altura de uma pessoa, a largura de uma rua. Esquece o chat.
Ou o comprimento de um estabelecimento. Para medir grandes distâncias, utilizamos múltiplos do metro, o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. E para medir pequenas distâncias, utilizamos os submúltiplos do metro, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então você tem aí alguns instrumentos que são usados para medir comprimento. A fita métrica, a régua graduada, a trena, o metro de carpinteiro, que é aquela trena que é dobrável. E aí você vem vai ver a relação de como é que o metro está com os múltiplos e submúltiplos. Então, 1 quilômetro, que corresponde a 1000 metros, você tem um hectômetro, que é 100 metros, então é 100 vezes maior do que um metro, o quilômetro, que é 1000 vezes maior. O decâmetro, 10 vezes maior, corresponde a 10 metros. E aí, os submúltiplos, eu tenho a fração do metro. Então, o que é essa fração? O decímetro ele corresponde a 1/10. É só eu pegar um metro e dividir em 10 partes. Cada aquela parte se chama decímetro. O centímetro é a centésima parte do metro. Então, se eu pego o metro e divido em 100 partes, eu tenho o centímetro, que corresponde a 0,01. O milímetro é a milésima parte do metro. É como se eu pego o metro e divido em 1000 partes iguais. Então, ele corresponde a 0,001, metro. E leitura das medidas de comprimento. O que é que vai acontecer? O quadro de unidades auxilia na leitura das unidades de medida. Acompanhe a situação a seguir. Então, no documento das obras do condomínio onde Luciana mora, há uma informação de que os postes de iluminação de cada rua são separados por uma distância de 24,134 metros. Para realizar a leitura dessa medida, os postes de iluminação do condomínio de Luciana, que é de 24,134 metros, podemos seguir os seguintes passos. A gente constrói a tabela, então essa tabela vocês já conhecem, vocês com certeza lembram, trabalharam bastante no 5º ano. Então você tem essa ordem aí, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, são os múltiplos, metro, unidade fundamental, decímetro, centímetro e milímetro. Bom, como é que eu vou colocar esses valores na minha tabela? Primeiro eu vou observar o seguinte, ó, a vírgula, ela se localiza justamente na casa do metro. Então, na hora que eu for colocar na tabela, olha só, ele está aqui, ó, 24,134 metros. Ok? Então, nesse caso aqui, como é que vai ser a leitura dessa questão? Eu vou ler 24 metros, tá vendo? Onde eu parei a vírgula. E eu vou ler o restante até o último algarismo onde ele vai parar. O último algarismo parou em milímetros. Então, eu tenho 24 metros, 134 milímetros. Então, é assim que a gente faz leitura de medida de comprimento. E mudanças de unidade, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, primeiramente, entender como é que funciona essa transformação. Então, por exemplo, eu vou pegar o mesmo 24, 134 metros, e quero transformar ele em centímetros. Então, vou colocar aqui, ó, na minha tabela. 134. Se eu quero transformar em centímetro, o que é que eu faço? Eu apago a vírgula de onde ele estava em metro, e vou deslocar esta vírgula até centímetro. Então, 24,134 metros corresponde a 2.413 centímetros e 4 milímetros. Ok? Mais uma vez aqui, ó. Ah, eu preciso construir a tabela o tempo inteiro? Depende. Se você tem a tabela memorizada, não precisa. Se você sabe a ordem, não precisa. É só saber o seguinte, ó. Se eu desloco uma casa, eu multiplico por 10. Se eu desloco duas, multiplico por 10 mais uma vez, ou seja, por 100. Se eu multiplico por
se eu desloco 3 casas, mais uma vez eu vou multiplicar por 10, ou seja, multiplico por 1000. Então, aí vai depender. Se o deslocamento for para a esquerda ou para a direita, sendo para a direita, eu vou multiplicar por 10, multiplicar por 100 ou multiplicar por 1000. Oi. Pronto, eu vou encerrar já. Isso. Então, nesse caso daqui, você só vai multiplicar. Então, por exemplo, só para finalizar aqui a nossa aula, eu tenho 31,7 hectômetros e quero transformar ele em quilômetros, só para finalizar a aula. Então, vou colocar aqui na minha tabela, ó, 31. Ele tá, a vírgula, ela está onde? Está em hectômetro. Então, está aqui, ó, 1 e o 3 está aqui. E o 7 está aqui, ó, em decâmetro. Como, ó, eu enxergo assim. E quero ir para quilômetro. O que é que eu faço? Eu vou tirar a vírgula daqui do hectômetro e vou deslocar esta vírgula para o quilômetro. Qual é o meu resultado? 3,17.